Bom, eu queria começar aqui falar o seguinte. Ao longo dos últimos meses, a gente vem percebendo, aí muito se fala, na verdade, né, sobre as mudanças no varejo, as necessidades de uma transformação digital no setor. E quando a gente olha para o mercado, muitos setores da economia, na verdade, já vinham até percebendo que esse era um caminho sem volta, né? A transformação digital, ela é um caminho sem volta e essas empresas continuam enfrentando mudanças significativas. A gente não pode esquecer do impacto do Covid-19, que adicionou novos desafios a todos esses existentes que a gente vem percebendo, mas, na verdade, também, em paralelo a tudo isso, trouxe à tona a urgência de não só discutir gestão de risco, também como mitigar esses riscos e evitar possíveis danos à marca e o negócio. Ontem eu tive o privilégio, a oportunidade, no Fórum de Cibersegurança, onde eu participei de um painel, eu comentei o seguinte, né? As restrições, na verdade, levaram as empresas à adoção do home office. Essas empresas tiveram que acelerar, de alguma forma, essa transformação digital até muito antes do que se imaginava, e com isso, em muitos casos, políticas de segurança foram repriorizadas, tiveram que deixar de lado ou sequer estavam preparadas para que o business pudesse ficar de pé, né? Então, a pandemia ela trouxe diversos desafios para todos nós. A gente vem discutindo muito essa questão de risco, né? O impacto, o quanto o negócio, de fato, está em risco. E aí a gente tem aqui o prazer, hoje a gente vai falar um pouquinho de riscos para o setor de varejo, para falar sobre o tema, dois grandes profissionais, em que a gente tem uma honra agora de estar muito próximo deles, esses especialistas que vão trazer uma análise de um relatório divulgado pela KPMG para o varejo, que leva em conta as tendências de mercado, né? Um material rico que utiliza 10 fatores de alta relevância. Então, a gente vai ter com a gente aqui o Luiz Navarro, com mais de 30 anos de experiência, ele é sócio-diretor de gestão de riscos da KPMG Brasil. Navarro, boa noite, seja muito bem-vindo ao IBEVA, seja muito bem-vindo ao Comitê de Tecnologia e Inovação. Boa noite, Lúcio, boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos passar um pouquinho aqui, né? Vamos passar um pouquinho aqui a nossa experiência, passar um pouquinho aqui o que a gente vem fazendo de gestão de riscos, principalmente no varejo, né? O varejo vem se transformando bastante e toda transformação, toda decisão tem um risco, que está ligado, né? Lembrando que quando a gente fala em risco corporativo, né, no ambiente corporativo, a gente tem que jogar fora o dicionário, porque o dicionário fala para nós que risco, ou pelo menos o dicionário da língua portuguesa fala para nós que risco é tudo aquilo que pode dar errado. Na verdade, risco não é só tudo aquilo que pode dar errado, mas sim oportunidades que a gente pode não estar percebendo. Volto com você aí, Lúcio. Maravilha. E o Sandro Silva, também com quase 30 anos aí de experiência, ele que também é sócio de Risk Advisory Solutions da KPMG Brasil. Sandro, mais uma vez aí, boa noite, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Lúcio. Boa tarde, boa noite já a todas e a todos, né? É um prazer estar presente aqui também, né? Eu, Luiz Navarro. Acho que gostei bastante da introdução do Lúcio, né? Da parte da importância hoje da parte de riscos, né? Né, Navarro, se a gente pegar esse tema de riscos há 15, 20 anos atrás, acho que o pessoal fala que a gente estava louco para discutir esses temas quando a gente olha a estratégia das organizações, né? E hoje a gente nota e tem certeza que é parte integrante do processo de gestão, definição de estratégias, né? É uma parte relevante da tomada de decisão das empresas, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e será muito interessante o nosso debate aqui hoje. Maravilha, Sandro. Eu queria começar com uma provocação com você, e eu acho que passar a bola para você agora, né? Acho que você começa a apresentação, mas eu queria já deixar uma provocação aqui, talvez a gente comece a discutir também ao longo da apresentação de vocês, coisa que a gente vem discutindo dentro do comitê e que eu, particularmente, eu venho defendendo bastante isso, a necessidade que existe hoje no mercado de a gente levar a TI para o centro da estratégia do negócio, né? Quando a gente fala de risco, tem muita coisa que a tecnologia ela acaba suportando tudo isso,
mas a segurança, na verdade, ela não é puramente tecnologia, ela também é processo, ela também é pessoas, né, por trás de tudo isso, né? Então, deixo aqui já deixa aqui para a gente poder falar um pouquinho mais tarde. E aí eu queria colocar para você agora, Sandro, por favor, é com você. Obrigado mais uma vez. Não, obrigado mais uma vez, Lúcio. E só adiantando um pouco o que você até comentou, né? Concordo plenamente com esse tema, né? Com a questão da parte de tecnologia, né? A TI, que a gente diz, mas a parte de toda a parte de tecnologia é parte principal, né? Da estratégia das empresas. Acho que nos últimos anos, e mais especificamente até a pandemia, acabou acelerando esse processo, né? Trazendo essa importância da área, né, que permeia toda a organização, né? Hoje dificilmente você vê um processo, uma atividade hoje que não tem interação, não tem uma importância, não tem um suporte da tecnologia, né? Tanto na definição do modelo de negócio, na definição de produto, né? No foco no mercado, no cliente, tudo tem um componente de inovação e de tecnologia dentro desse processo, né? Eu comentei ontem também, desculpa, eu comentei ontem também, é que assim, não existe mais negócio sem a tecnologia, da mesma forma em que não existe mais transformação digital sem tecnologia, né? Então, quando a gente começa a olhar tudo isso, uma coisa puxa a outra, né? Exato, exato. E a gente vai ter, depois a gente vai falar um pouquinho do material que foi desenvolvido globalmente pela KPMG. São 10 temas, mas todos conectados, né? Então a gente vai poder ter um debate ali, né, Naval, de como é que esses fatores de risco, que são oportunidades também, interagem um com o outro, eles não são separados, né? Eles são integrados, né? E então acho que vai ser muito interessante esse debate aqui, né? Esse tema. E estamos ansiosos. Legal. Eu aproveito aqui, acho que, né, Naval, a gente vai ter uma apresentação, né? Material para a gente falar um pouquinho da contextualização de riscos, né? Sim, Sandro. Legal. A gente vai passar aí o material. Falar um pouquinho de você aí primeiro, Sandro. E aí tá ok. A gente já fez algumas introduções, mas rapidamente, né? Eu sou sócio da KPMG, atuo na área de riscos, auditoria interna e governança corporativa na firma, né? Esse ano completei 27 anos de KPMG, né? Comecei como trainee, mas período grande de aprendizado, né? E a gente sempre está aprendendo. Então, mais uma vez, obrigado aqui pela minha presença aqui nesse debate. Navarro, com você. Bom, eu sou o Luiz Navarro, eu sou o sócio líder aqui de gestão de riscos. Eu não gosto muito, agora a gente já tá mudando, né? Gestão de crise, porque a crise nada mais é do que um risco, um risco materializado, né? E ele já o foi lá na segunda, terceira semana de março do ano passado. Então, agora nós estamos fazendo muitos trabalhos de continuidade de negócios, né? E eu vou falar um pouco disso aqui, mas enfim, né? Tenho alguns anos aí de estrada, alguns anos de KPMG, mas eu também já estive do outro lado. Eu já fui diretor financeiro, CFO de algumas empresas inclusive que tinham muita relação com o varejo. Fui por muitos anos diretor financeiro da Kellogg's, tanto no Brasil quanto no Mercosul. Enfim, né? Fui conselheiro da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e tenho feito muitos trabalhos aí de gestão de riscos, tanto implementando quanto levando, né, a cultura, quanto também ajudando as empresas de varejo nessa transformação, tá, Lúcio? Eu vou fazer uma breve introdução aqui, mas eu não esqueci da sua provocação, tá? Como eu brinco que eu tenho mais de 100 anos de vida corporativa, né? Eu ando sempre com papel e caneta e eu até já escrevi aqui. A TI para o centro da estratégia do negócio. Então, se a gente puder ir mais no próximo slide, eu gosto de trazer essa provocação que eu costumo dizer o seguinte, né? Não só a pandemia, mas o mundo, né, a evolução, né, a evolução dos dados, a evolução da própria tecnologia, ela trouxe uma complexidade para os negócios, e no varejo essa complexidade ela se dá com mais intensidade, né? Por quê? Porque as decisões do varejo são decisões agile, né, que a gente fala que são decisões que têm que ser feitas no minuto a minuto, né? Não são decisões que são feitas numa mesa ou numa semana. E o que acontece hoje,
né, as empresas se depararam que elas não podem mais, né, ou até aqui, as empresas, elas endereçaram os seus desafios como problema. E problema você resolve. Então elas foram crescendo, resolvendo problemas. E por isso, Lúcio, eu vou sempre voltar na sua provocação, porque ela é muito, sem a gente ter alinhado, tá? Mas ela é muito interessante nesses slides que eu vou colocar aqui, né, inicialmente, que eu estou dizendo o seguinte: as empresas, por isso que elas não colocavam TI no centro da estratégia, porque TI, finanças, tal, quando eu resolvo um problema, né, TI, são apoios, são áreas de apoio que muitas vezes as empresas falam assim, isso aqui é o meu back-office, isso aqui não traz isso aqui não traz mais consumo, isso aqui não traz mais nota fiscal, isso aqui não traz mais receita. Mas não, hoje, com a complexidade do mundo, as empresas e as empresas de varejo, com muito mais rapidez, elas precisam endereçar os seus desafios como risco. Porque risco você não resolve. Risco você responde. E na hora que você responde um risco, você pode ver oportunidades. A gente tem um grande caso, né, de uma empresa que todo mundo ainda acha que é uma empresa de varejo, mas ela sempre foi uma empresa de tecnologia e mais uma empresa de dados, que é a Amazon. A maior varejista do mundo, cara pálida, ela não é a maior varejista do mundo. Ela é uma empresa de dados, ela é uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque existe lá um dos controladores que que eu arrisco dizer que é um dos maiores gestores de riscos. Aliás, ele começou a carreira dele como gestor de riscos de um fundo hedge em Nova York. Então, ele sempre respondeu aos desafios como risco. Porque risco você responde, você não resolve. E por isso, Luz, que eu digo, quando você responde, você tem que saber aonde está o efetivo valor do teu negócio. E hoje, o efetivo valor do negócio de varejo passa por tecnologia. Então, a gente precisa até jogar fora essa expressão TI, né? Porque TI, pelo menos na época lá que eu era diretor financeiro, né? TI era aquele pessoal que vinha consertar o teu computador ou colocar o cabo, né? O famoso garoto da TI, né? O famoso garoto da TI, que muitas vezes, né, e eu não me furto de dizer que eu também, muitas vezes como CFO, que gostaria de terceirizar ainda por cima. Olha como na época eu olhava risco, né? Não, eu queria resolver um problema, né? Eu olhava o desafio para resolver um problema, né? E não é o mote de hoje, não é o assunto de hoje, mas por isso que existe o GRC, né? O GRC, Governança, Riscos e Compliance nas Empresas, por isso que o GRC está se tornando cada vez mais importante, e não à toa o R está no meio, né? Você saber risco está no meio, ou seja, você saber você saber responder aos seus desafios.